Olá, amada igreja. Estamos aqui para mais um momento de reflexão sobre a palavra de Deus, nesse dia que Deus nos deu e nos abençoou com ele. Vamos ler hoje capítulo 10 de Marcos, versículo 35 ao 45, que fala sobre o pedido de Tiago e João, filhos de Zebedeu. E a palavra de Deus diz assim: E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. Ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhes disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar? Querido Deus Pai Celestial, mais uma vez nós te agradecemos por esse dia que tu nos dás, Senhor, porque o Senhor tem preservado as nossas vidas e o que o Senhor tem colocado em nossos corações, Senhor, a certeza que estás conosco todos os dias. Nós te agradecemos por esse dia, te pedimos que tu conceda que nós possamos compreender a cada dia mais a tua palavra e aplicá-la em nossos corações. Nós pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. É interessante nessa passagem que, momentos antes, Jesus havia falado aos seus discípulos do sofrimento que ele passaria lá na cruz, daqui, todo aquele momento que ele passaria de sofrer humilhação, sofrer com açoite e sofrer a morte de cruz. Então ele veio falando para os discípulos a respeito disso no caminho de Jerusalém. Só que Tiago e João, eles encontraram um momento propício que eles achavam que eles podiam fazer uma pergunta a Jesus e um pedido sobre estar se colocando e serem colocados em locais especiais na glória de Deus, né? Então eles se afastam do grupo e aproximam-se de Jesus e eles acham que eles não precisam dos outros. Então eles vêm e fazem um pedido que é mais um pedido assim de ambição, de ganância, de estar num lugar, numa posição de destaque, do que de estar servindo a Jesus, de estar na presença de Deus. Eles esqueceram que eles estavam diante de Deus, que eles estavam ali acompanhando Jesus, vendo os milagres de Jesus, presenciando aqueles milagres. Eles estavam ali vendo, ouvindo as mensagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e eles não tiveram essa percepção que eles estavam diante de Deus. Jesus já havia falado que ele, quem via ele, via Deus. Então eles não conseguiram perceber isso, que eles estavam diante da maior bênção da vida deles, que é ter Jesus na frente deles. Então essa pergunta que eles fazem é muito mais ambiciosa do que de alguém que está interessado com as coisas do reino de Deus, né? E Jesus parece surpreendido com aquela pergunta e fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Ele fala assim, ó, Jesus, vocês não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo? Mas antes eu gostaria de ver que eles falam assim, ó, eles falam para Jesus: concede-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outra à tua esquerda. Olha,
estavam preocupados com a posição que eles iam estar diante de Jesus na glória, no céu. E se nós formos observar, só o fato de nós estarmos na presença de Deus na eternidade, não importa se eu estarei à direita, à esquerda, à frente, do lado, atrás, o importante é que eu estarei na presença de Deus. O importante é como estar na presença de Deus. Eles estavam pensando lá na coisa futura de ter local de destaque. Será que eles, eu imagino que eles estavam achando ali que eles eram mais importantes do que os outros. Às vezes nós somos assim, Senhor, eu te sigo, eu estou contigo, estou te acompanhando há alguns tempos. Então, dá para o Senhor me colocar naquele local de destaque? Eu quero ficar mais perto do Senhor do que dos outros. Eu quero ficar mais perto do que os outros vão ficar. Então, é uma ambição que talvez tenham fugido da compreensão deles, que o fato de estar na presença de Deus é o mais importante. Aí Jesus fala o seguinte, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Aí ele pergunta, vocês podem beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Quando Jesus fala isso, Jesus estava consciente, ele tinha plena noção do que ia acontecer com ele, do sofrimento dele. Aí ele passa e pergunta para os seus discípulos ali, para aqueles dois, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Vocês vão sofrer o que eu vou sofrer? Vocês vão ter condição de passar pelo sofrimento que eu passo? E você poderá ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Vocês vão ter condição de passar por tudo isso que eu passei? Aí eles disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Ora, nós sabemos que muitos apóstolos de Jesus, depois da morte de Jesus e sua ressurreição, e depois que Jesus subiu aos céus, muitos sofreram perseguições, muitos foram assassinados, tiveram mortes cruéis. Tem alguns que têm relato na Bíblia, outros não têm relatos na Bíblia, mas a tradição diz que até Pedro parece que morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceitou morrer da forma que Jesus morreu, que ele acha que ele não era digno daquilo. Mas Jesus falou ali, vocês vão poder sofrer pelo Evangelho, vocês vão sofrer por minha causa, vocês vão beber o cálice que eu bebo, vocês vão poder ser batizado com o batismo que eu sou batizado, vocês vão sofrer. Mas o fato de sentar-se à direita ou à esquerda não competia e não compete a Jesus escolher, mas sim a Deus. E por isso que ele fala, isso é para aqueles a quem está reservado. Ora, é uma ambição muito grande de ter destaque. Aí eu gostaria de trazer isso para nós hoje, que até Jesus continua falando ali, o relato fala, os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Veja bem, aí nós podemos perceber que a ambição humana, a vontade de ter local de destaque diante de um grupo, ele traz divisão. Essa vontade de ser melhor do que o outro, de estar melhor posicionado do que o outro, de ser mais importante do que o outro, de achar que o meu título me dá uma condição melhor do que o outro, isso faz com que as pessoas se afastem de mim, fiquem até com raiva de mim, fiquem indignados com a minha posição, por eu achar que sou melhor do que o outro. Então isso divide a igreja, divide as pessoas. Isso não é bom para o reino de Deus. E Jesus continua falando assim, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, quer dizer, tornam-se donos das pessoas, e os seus grandes usam de autoridade sobre ele. Quer dizer, Jesus está falando aí que no mundo as pessoas são subordinadas a outras pessoas porque elas têm posição de destaque. E seus grandes usam de autoridade sobre eles, quer dizer, mandam neles, dão ordens e as pessoas obedecem. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Ora, no mundo, tem até um velho ditado que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. No mundo, quem tem cargos e funções elevadas, poder de decisão, tem poder sobre as outras pessoas,
essas pessoas, elas mandam e têm posição de destaque, e essas pessoas se acham melhores do que as outras. E Jesus está falando assim, ó, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós que quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Então Jesus está ensinando o seguinte: se você quer servir no reino de Deus, você não tem que se colocar num pedestal, você não tem que se colocar numa posição de destaque, se achar melhor do que os outros, e com isso você impor a tua posição, impor a tua vontade sobre os outros, se achando melhor, achando que você é melhor do que o outro, porque não é assim. E Jesus está ensinando isso. Ele fala: olha, qualquer que entre vós quiser ser grande, será a vossa serviçal. Você quer ser grande no reino de Deus? Você tem que estar disposto a servir. Você tem que estar disposto a se colocar à disposição para o bem-estar do teu próximo. Você tem que estar à disposição para fazer o melhor para o teu próximo, a servir ao teu próximo. Imagina se na nossa vida nós começássemos a fazer isso e todos tiverem esse mesmo pensamento. Eu quero o bem do meu semelhante quer o meu bem. Ele vai viver bem e eu vou viver bem, porque vai ser uma troca de coisas boas. Enquanto que quando nós começarmos a achar que tudo tem que ser feito em função de mim, para o meu bem-estar, aí nós vamos viver em guerra um com o outro, porque eu vou estar puxando para um lado, você vai estar puxando para o seu lado, o outro vai estar puxando para o lado dele, e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Todos vão estar sempre perdidos, querendo bem-estar, e Jesus está dando aqui o segredo, a fórmula de viver bem na igreja, viver bem com a sociedade. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Se eu quiser ser mais importante, se eu quiser ter um local de destaque, eu devo servir. Se eu quiser ser enxergado por Deus com bons olhos, eu devo servir. Lembra que Jesus falou quando foi indagado: mas Senhor, quando nós fizemos isso a Ti? Ele falou: quando você fez a um desses pequeninos, quando você fez a um dos meus filhos, você fez a mim. Então, quando nós servimos ao nosso próximo, nós estamos servindo a Deus. Nós não temos condição de servir a Deus direto. Então, se eu quero ser grande, se eu quero ser importante no reino de Deus, eu tenho que servir. E Jesus termina no verso 45, ele fala assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ora, como é que eu posso dizer que eu sou servo de Jesus? Como é que eu posso dizer que Jesus é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu Salvador, é aquele a quem eu sigo, e eu não sigo o exemplo dele? Se eu sou servo de Jesus, se eu sou filho de Deus, eu tenho que seguir o exemplo de Jesus. Qual é o exemplo de Jesus? Ele fala que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, eu tenho que estar na condição de servo do meu próximo. O que eu preciso fazer para o bem-estar do meu próximo? O que o meu próximo precisa de mim para que eu faça para que ele tenha uma vida melhor? Qual a necessidade do meu próximo que eu posso fazer com que ela seja suprida? Jesus está falando aqui. Ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Eu lembro quando eu fui batizado lá em julho de 1979, já tem alguns anos, o pastor Marcelo, quando me batizou, ele sempre usava um termo: eu ministro do Evangelho. É interessante que hoje, quando a gente ouve falar assim na palavra ministro, a gente pensa logo que alguém de destaque, alguém que faz parte lá do primeiro escalão de um governo, né, do poder executivo. Então ele é ministro. E se ele é ministro, ele é uma pessoa que é importante, é uma pessoa que tem poder sobre os outros. Só que o significado da palavra ministro, ela é de origem latina e vem da palavra minister, que quer dizer servo. Então, quando o pastor Marcelo lá, que foi me batizar, ele falou: eu ministro do Evangelho, ele estava dizendo: eu servo do Evangelho, que vivo de acordo com o Evangelho, que vivo de acordo com o que o Evangelho manda eu viver. Eu vivo de acordo com a vontade de Deus. Então eu sou ministro de Deus porque eu vivo debaixo do senhorio de Deus. Então Jesus aqui, ele era ministro nesse sentido, ele era servo.
Então, cada um de nós, dentro da igreja, dentro da sociedade, o cristão, ele tem que ter em mente o seguinte: eu sou ministro do Evangelho, eu sou ministro de Deus, eu sou ministro de Jesus. Por quê? Não é porque eu sou muito importante, não é porque eu tenho uma posição de destaque, não, é porque eu sou servo de Deus, eu sou servo de Jesus, eu sou servo do Evangelho. E eu acho que a palavra que melhor encaixa é: eu sou escravo de Deus, eu sou escravo do Evangelho. Por quê? Porque o escravo, ele não tem domínio sobre si e a sua vontade não prevalece, mas prevalece a vontade de Deus. Então, a minha vontade, ela não vai estar em primeiro lugar na minha vida, mas sim a vontade de Deus. Eu lembro que no Evangelho, no momento mais difícil de Jesus, lá no Getsemane, a oração dele foi: Pai, passa de mim este cálice, contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Ora, Jesus naquele momento, é uma das partes da Bíblia em que eu mais me emociona, é que naquele momento ele está abrindo o seu coração para Deus, ele está colocando diante de Deus a angústia que o coração dele está sentindo, porque ele estava sofrendo, ele não tinha nenhum botãozinho que fizesse com que ele não sofresse, e ele pede a Deus: passa de mim este cálice, afasta de mim esse sofrimento. Mas a oração dele não termina aí. Ele fala: contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Jesus estava falando o seguinte: eu estou submisso à tua vontade, eu sou escravo da tua vontade e não da minha. Se esse Jesus, que é o meu Salvador, que é o teu Salvador, que é o meu Senhor, é o teu Senhor, se submeteu a Deus e deu esse exemplo, por que nós não seguiremos esse exemplo de nos submetermos à vontade de Deus? O pedido ali de Tiago e João foi muito abaixo daquilo que os esperava e que espera na glória, que é estar na presença de Deus. Eles não tiveram a visão de que estar na presença de Jesus, estar vivendo com Jesus, estar vivendo debaixo da vontade de Jesus e dos ensinamentos de Jesus era muito mais importante do que qualquer coisa. E passar a eternidade na presença de Deus, não existe bênção maior. Que nós não precisamos, só para finalizar, nós não precisamos esperar estarmos na eternidade, depois da nossa morte ou da volta de Jesus Cristo, para vivermos a nossa vida eterna, para vivermos a alegria da nossa vida eterna. Nós já podemos viver aqui. Porque lembra que Jesus falou lá para os seus discípulos, e se estende a nós quando ele deixou o Espírito Santo, ele falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não falou eu estarei, ele falou eis que eu estou convosco. Então, a presença de Jesus já é uma constante na nossa vida já aqui. Nós não precisamos morrer e irmos para a eternidade, né? E irmos para a presença de Deus para podermos ter a experiência da vida eterna. Nós podemos ter essa alegria, essa vida aqui, começando aqui, sempre com o olho lá em Jesus, nas coisas futuras, para viver uma eternidade com Deus. Então, o assentar-se à direita ou à esquerda é para quem está reservado por Deus. E que nós possamos sempre ter na nossa mente que a vida diante de Deus, a vida debaixo da vontade de Deus, mesmo com todas as dificuldades que nós passamos, com todas as perdas, com esses momentos difíceis que nós passamos, aí com essa pandemia, com perda de vidas, com perda de amigos, perda de parentes, nós temos que colocar sempre a nossa esperança em Cristo e sabermos que um dia estaremos todos diante de Deus para adorá-lo eternamente. Que Deus a tanto nos abençoe e conforte o coração de cada um que tem sofrido, tem passado momentos difíceis, tem sofrido perdas neste momento difícil da humanidade. Que Deus a tanto nos abençoe. Amém.